Vocês estão prontos para fazer história? Fazer história! Gente, eu nem falei que nós vamos fazer ainda e nós já estamos aqui comemorando. Ai, galera, nós não apenas trouxemos um novo quadrinho do Alan Moore para o Brasil. Não, senhores, nós trouxemos o primeiro quadrinho do Alan Moore para o Brasil, numa edição que é inédita no mundo inteiro, pela primeira vez publicada em outro idioma que não seja o inglês e com 200 bookplates autografados. Ai, Leozinho, pega a pilha. Mostra essa pilha. Olha o tanto de autógrafo da Alan Moore. Olha isso aqui já é um negócio difícil de acontecer. Olha o tanto que tem aqui na minha mão. 200, galera. 200. Nesse momento já tem gente que nem o urso Balu do outro lado, correndo de um lado pro outro assim, tentando comprar. Calma, galera. Sossega ou facho? Qual é essa publicação? A publicação é Maxwell, o Gato Mágico. Escrito por Alan Moore e desenhado pelo Alan Moore. Exatamente, desenhado por ele. Nós vamos contar neste programa aqui um pouco dessa história pra vocês, porque é realmente um dos primeiros trabalhos do Alan Moore, né? O primeiro de corpo dele. Sim. Isso daqui é muito importante pra carreira do cara. Teoricamente é o trabalho que ele ficou mais tempo fazendo. É mais um dos longevo. primeiros e o mais longevo. Ele E o ficou mais longevo. anos fazendo Maxwell. É super especial pra carreira do Alan Moore. Começou quando era pobretão, não tinha nem onde cair morto, É. e mesmo depois de já ter ganhado uma fábula na DC Comics, continuou fazendo. Continuou cara. fazendo, nós vamos contar essa história aí pra vocês, galera. Nós estamos falando disso, desse produto aqui, Maxwell, o Gato Mágico. Lá fora saiu apenas compilado por essa editora aqui, a Acme Press. Nesses 3 volumes, ainda tem um quarto. Um quarto. O quarto volume é perdido, não se acha mais. Raríssimo, Raro. é raríssimo. Tanto Muito é que esse raro. daí a gente conseguiu encontrar pra comprar. O quarto não se acha. Não acha. Não sei por que motivo, É. mas é Foi raríssimo. uma Aí- tiragem minúscula. Minúscula. A edição da editora Pipoca Nanquim vai conter o conteúdo de todos os 4 livros, que já traz todas as tiras do Alan Moore, mais extras. Nós vamos colocar tudo isso na nossa edição. Só que a do Pipoca Nanquim vai além. Ela ainda coloca a última tira que o Alan Moore fez em 2016. Nós vamos explicar já isso também. Uma tira perdida que não tá aqui. não tá nem aqui, ficou perdido lá nos arquivos do jornal onde isso saía originalmente, na década de 70 e 80, e extras inéditos da edição nacional. Tudo isso num livraço, formato grande, mesmo tamanho de Um Pequeno Assassinato, nosso lançamento anterior aqui do Pipoca Nanquim, ainda disponível na Amazon, algumas cópias, com sobrecapa bonitona, e essa parte aqui, ó, vai ser inteira preta, apenas com o Maxwell, o Gato Mágico, impresso num hot stamping dourado, massa pra caramba! Finíssimo! Nossa, Espetáculo! Coisa digna de colecionador de Alan Moore mesmo, velho. E aí, o volume tem quantas páginas? 132. Obrigado, pessoal! 132 páginas em preto e branco, num papel offset. Exatamente. Pelo preço de capa de... R$ 59,90. Achei Mas- que você ia falar junto comigo. Eu tentei, cara, eu tentei. Mas, na nossa pré-venda de 30% off, sai por R$ 41,90. R$ 41,90, galera. isso, olha Capa isso. dura com sobrecapa, impresso em dourado pra vocês. Nesse valor de R$ 41,90. E agora tá todo mundo se perguntando, e o bookplate? Edição com bookplate? Eu já fui na Amazon 10 vezes e não achei edição com bookplate. Galera, Pois ele é. nem vai achar. Não ele nem vai achar. O Pipoca Nanquim, revolucionando, não vai vender uma edição com bookplate. Igual das outras vezes. De forma nenhuma. Mesmo que acabaria assim, né, Bruno? São só 200 dessa vez. Só 200. Ia acabar em 1 minuto, ia dar briga, um monte de gente ia se sentir excluída do negócio. Já se sentem com bookplates quando tem 500 e 1000 cópias. É. Imagina 200. Nós vamos explicar por que 200 daqui a pouco. Foi o que o Alan Moore topou fazer. Nós vamos sortear esses bookplates. Ou seja, qualquer um pode ganhar. Ai, meu Deus. Agora é igual pra todo mundo. Ai. Nós e diversos colaboradores pela internet afora. Vários Exatamente. parceiros aqui da editora Pipoca Nanquim vão poder sortear também, então todo mundo vai ter chance. De algum jeito você vai ver um sorteio desses bookplates acontecendo na internet afora. Isso aqui, galera, é um cartão numerado e limitado a 200 cópias. Somente 200 pessoas, dos 200 milhões de brasileiros, poderão ter um desse
aqui nós vamos levar isso pra vocês, porque pra nós é uma alegria tremenda conseguir 200 autógrafos do Alan Moore. Claro, nós conseguimos, na verdade, 200 e pouquinho, porque tem os nossos. Sim. Ele fez os nossos aqui, a gente tem as edições. Deixa eu segurar o Mas monte, serão 200 Danielzinho. sorteados, cara. 200 sorteados. Isso aqui tem um poder, uma energia Deixa- esquisita. deixa- Toma cuidado aí, o poder corrompe, é uma energia muito forte. Você está Enxuga a mão, preparado? enxuga a mão, enxuga a mão. Você está preparado? Ai, acho que não, Alexandre. Eu estou preparado, eu estou pronto. 200! Olha isso. Não faz isso, Bruno. Não faz isso, Bruno. Não faz isso. não. Tira dele, Bruno. Tira dele, Chega, Bruno, chega. por favor. Dá pra mim, Não, Danielzinho? nunca mais você vai encostar. Só o seu tá aqui, ó, pronto. Como participar do sorteio, você vai saber num vídeo só do sorteio, vai estar aí nos cards pra vocês, tá bom? Um outro vídeo específico do sorteio, tá bom? Como ganhar essas 200 cópias. Mas eu adianto pra vocês que vai ser feito no Instagram, que é a plataforma que permite esse tipo de coisa pra nós hoje em dia. Não tem Instagram? Já corre fazer um então, pra tentar participar. Ao contrário dos outros bookplates, que é assim que esgota na Amazon acabou-se a possibilidade, esse não, você tem possibilidade de ganhar enquanto o sorteio durar. E não vai ser só um sorteio não, nós vamos fazer vários sorteios. O primeiro vai sortear 20 bookplates, depois a gente faz outro sorteando mais 20 e assim por diante. Os parceiros vão sortear uma quantidade também, até que ao longo de vários sorteios esgote-se as 200 Alguns as 200 sorteios, edições. alguns sorteios é capaz que aconteça até depois que o livro já tenha chego. Ah sim, com certeza, Então, vai ter. Vai ter um prazo aí, galera. É, e vocês que ganharem isso daqui, coloquem na internet com hashtag Bookplate Alan Moore, hashtag Unidos pelo PN, hashtag EstantePN. Vamos divulgar com essas 3 hashtags que vocês estão vendo aí na tela quando vocês começarem a receber e também a receber o livro, que vai estar extremamente caprichado. Vocês estão vendo imagens dele aí na edição e, mano do céu, que maravilhoso, que projeto. Esse, vamos começar agora a falar Vamos falar então um pouquinho sobre o livro? do livro e tal. Eu acho que é o projeto mais trabalhoso que a gente já fez, né? Bruninho, a sementinha desse projeto, incrivelmente, foi plantada em 2012. Eu trabalhava na Mitos, fazia Mitos barra Panini, fazia um ano que eu tinha entrado, e eu recebi a incumbência de traduzir a biografia do Alan Moore, que é aquela que a Mitos publicou, O Mago das Palavras, é uma excelente biografia. E lá, eu entrei em contato com algumas obras dele que eu não conhecia. Inclusive o Maxwell. Maxwell sendo a primeira delas. Eu falei, o que é essa tira de semanal que o Alan Moore já fez? Uma tira de jornal? Na verdade, ele fez várias tiras, só que nenhuma teve tanto tempo de duração quanto o Maxwell. Nenhuma foi tão importante para ele quanto o Maxwell. E naquela época, eu comentei, eu lembro com o Danielzinho, eu falei assim, Danielzinho, alguém no Brasil tinha que publicar isso daqui. Tipo, você já viu isso aqui, Danielzinho? Escrito e desenhado pelo Alan Moore, não sei o que. É. Eu falei, olha, eu nunca li, eu soube que ele tem essa carreira de jornal, de revista de rock também, que ele fazia tira, e era a parada dele em começo de carreira, mas eu nunca li, não sei do que se trata. O Alexandre, puta, seria um resgate incrível, né? Sensacional. Rapidamente a gente descobriu, como você bem disse, que não tem lugar nenhum do mundo. Nada difícil Imagina, de achar. pessoal, isso foi publicado em Northampton, no interior da Inglaterra, em Northampton, de 1979 a 1986, num jornal. Em 1986, um pouquinho antes do Alan Moore parar de produzir, a Acme Press, do editor Bambus Giorgio, que é um amigo do Alan Moore, republicou as tiras nesses 4 volumes. É, nós temos só 3 aqui porque um já esgotou, como a gente falou. Depois, nunca mais. Nunca mais. Nunca Nenhum mais. lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Esquisito, né? E o negócio é bom demais. É sensacional, Sensacional bicho. as tiras, Sensacional. cara. Nós vamos falar já delas também. Muito legal, cara. E aí a gente ficou com aquilo na cabeça. Agora, recentemente, resolvemos resgatar. Agora a gente tem nossa própria editora. A gente viu que isso tudo era muito complicado de fazer e tal. Ninguém nunca ia resgatar isso, né? Imagina. Aí, em 2017, abriu a editora. Imediatamente corremos atrás do Alan Moore, vocês conhecem a história, pintou o Pequeno Assassinato. Tinha um projeto do coração que foram tocando ao longo dos anos, pelo menos pra mim, que era o Conan. Quando terminou o Conan, eu falei, bom, agora eu preciso de um novo projeto do coração. Né? E a gente já tinha o Alan Moore, poderia tentar algum outro tipo de publicação dele. Mas por que não fazer algo que ninguém fez? E ninguém vai fazer se não for a gente aqui. É o tipo de desafio que a gente adora no Pipoca. É. Aí eu cheguei pro Danielzinho e pro Bruno e falei, gente, vamos tentar fazer uma parada inédita no mundo? Foi exatamente isso que aconteceu. Falei do Maxwell, mas como a gente vai atrás disso? E aí começou a peregrinação. Pessoal, em maio de 2019, a gente conversou com a nossa agente para ver se os direitos estariam disponíveis. E ela conversou com o agente do Alan Moore, falou que estavam. Dali pra frente,
tem uma epopeia de publicação. Que nós vamos contar em o Saga da Editora apropriado Sim, para mas isso. Uma epopeia mesmo. Para mesmo. conseguir os arquivos que não existem digitalizados, nós tivemos que fazer a digitalização aqui. Muita gente nos ajudou a pegar o conteúdo do 4º volume, da última tira, da tira perdida, dos extras. Teve envolvimento do próprio Bambus, que resgatou isso na década de 80 e compilou aqui. E compilou aqui. Foi um gentleman com a gente. Tem muita história pra contar, galera. Aí tem sketch de trocentos artistas, David Lloyd, Brian Bolland, Kevin John O'Neill, Bolton, todos os Kevin caras O'Neill, fodão com o Gilbert Shelton. Nossa, mas Senhora. galera, assim, o elenco é estelar, porque todo mundo gosta David do... Gibbons todo também mundo tem. gosta do Maxwell. Tudo Foi realmente um participando da acontecimento. edição, cara. Nossa senhora. Que Maria. É bom, Saga da Editora a gente Edição vai... caprichada. Nossa senhora. Saga da Editora a maravilhoso. gente conta tudo pra vocês. O que nos leva ao Maxwell em si. Ao Maxwell em si, como o Alexandre e Daniel bem falaram, na época que ele ainda era pobre, como você bem disse, muito antes da DC. Pobre mesmo. Ele, gente. pobre mesmo, assim, ele com 24 anos, ele trabalhava numa... Subsidiária de uma empresa de gás, cara. É. Ele trabalhava trabalhador braçal mesmo, Braçal. assim. Ele não via muito... Muita eu vou fazer. Ele perspectiva, gostava né? de quadrinho, mas não era uma possibilidade pra ele ali naquele momento. Até porque ele era casado e a esposa dele tava grávida. Então, mas aí... Então ele tinha que trampar mesmo, assim, sabe? E ele falou assim, eu não quero ficar fazendo a vida inteira esse tipo de trabalho. Eu quero trabalhar com algo que eu gosto, com algo que me motive. Eu só preciso de um estopim para sair da inércia. E o estopim foi justamente a gravidez da esposa dele. Nos extras aqui do nosso livro, tem o trecho que ele fala assim, né? O sopapo para eu poder sair do meu emprego e partir para outra coisa foi o anúncio de que a Phyllis estava grávida, a primeira esposa dele. Se eu não tomasse uma atitude e fosse à caça no arriscado mundo do freelance, em pouco tempo eu não teria mais culhões para fazer isso. Eu me impus a limitação de jamais trabalhar com coisas de que não gostasse. Essa frase é linda. né? Aí ele saiu do emprego dele, pegou o seguro-desemprego e nesse tempo começou a se envolver com quadrinhos, que era o que ele mais amava. Porra, lembra muito a nossa história, inclusive, Demais, velho, né, vai cara? tomar banho. Demais. Aí ele foi fazer letreiramento, ele publicava quadrinhos pequenos em fanzines, ele escrevia muita coisa. Fazia pôster de show. O que ele podia, ele fazia fazia. colunas em revista de música. Fazia o que dá. ele cara. Peça de foi. teatro que nunca foi encenada, ele chegou a escrever. Ele sempre foi muito participativo ali em Northampton. Ele mora até hoje em Northampton e ele ama aquela cidade, conhece todo mundo. Então, o que tinha pra fazer de trampo envolvendo quadrinho, cartoon, ilustração, ele ia lá fazer porque ele Fazia queria o negócio Participava dele. de coletivos de arte, que é uma coisa muito comum na Inglaterra. Então, ativaço nesse sentido. Até que conseguiu o primeiro contato com um jornal que lançaria as suas tiras em quadrinhos. Ele chegou a fazer 2, 3 tiras pequenas antes de chegar no Maxwell. Sim. E desenhando também. No nosso livro você vai ver algumas tiras desenhadas por ele e o desenho bonito demais, Cara, cheio de detalhe. É impressionante. Eu falei, eu não sabia qual amor tinha, porque o Maxwell, tudo bem, é um negócio muito mais simples de se fazer. Mas essas outras tiras tem uma arte extremamente complexa. Se bem que poxa. no Max, em alguns momentos, ele resolve detalhar a tira. É Mas que ele às faz vezes- rápido o Maxwell. A primeira, principalmente, que tem bastante achura, bastante pontilhadinha, assim, você vê que é um trabalho minucioso e você vê a inspiração do underground na vida do Total. Alan Moore, assim. Mano. Você vê muito da Mad, você vê muito do Kurtzman, você vê muito das tiras tipo Crazy Cat, você vê que o Alan Moore era muito ligado no que estava acontecendo E nos dá quadrinhos vontade, mundiais. Danielzinho, de dar um sopapo na orelha dele, porque ele próprio, ele fala que não, essas coisas são muito ruinzinhas, eu não gosto do minha arte aqui, né? Eu acho que a minha arte não é muito boa, e a arte dele é sensacional. Ele acha boa. que o Watchmen não é bom hoje O em Ed dia. Ele é modesto, né? O Ed Campbell fala, isso daqui é sensacional, a arte dele é sensacional. Tem prefácio do Ed Campbell no nosso livro também. E pós-fácio do próprio Alan Moore, tá? Cara, e aí você vê a arte dele, é incrível, cara. Mas bonita. enfim, ele tava tentando, ele queria fazer isso acontecer mesmo. Até que surge o convite do jornal Northampton Post, né? Isso. Lá da cidade dele mesmo, um jornal distribuído gratuitamente lá. Toda semana. Pra ele fazer uma tira, e era inicialmente uma tira infantil. Eles encomendaram uma tira infantil do Alan Moore. E ele Essa fala, bom, história é ótima, vou fazer né? a história então do Maxwell, o gato mágico. Só que rapidamente ele deturpa completamente e começa a fazer umas paradas bizarras, falar de vários temas, falar de várias coisas políticas. Rapidamente, assim, no espaço de um ano ele transforma a tira dele. Tanto é que ela sai da sessão infantil e vai pra sessão de entretenimento muito E rápido. na verdade, mesmo a parte infantil, quando ele pensa em fazer a parte infantil, você vê o Maxwell sendo extremamente violento, matando rato pra caramba, fazendo um monte de atrocidade. Mas é muito diferente do que o atormentando- Pica-Pau e o Tom e Jerry Jerry. faziam. Nada diferente. É. Atormentando a vida do dono dele, que é o Norman Nesbitt. Nesbitt. Que o moleque, coitado, sofre esse moleque quando o Maxwell É aparece. tipo o Charlie gato, Brown, né? um gato inteligente, falante, alienígena, que fica convivendo
o tempo inteiro com o Norman Desmond, que é um garoto simplório, assim, e tranquilo, né? E aí tem umas situações cada vez mais bizarras. Só que nesse meio tempo aí da transição da Tira, ele começou a perceber que ele poderia realmente viver disso. E tem uma curiosidade que a gente Ele não ganhava falou uma até graninha agora. pelas tiras. Ele começou a ganhar uma graninha. Pouco assim, mas começou a ganhar uma graninha. Ganhava 10 libras por tira. E o que ele acontece fazia. nesse período é muito doido, porque ele assina Maxwell como Jill DeRay. Ele não assina como Alan Moore. E Por quê? Por quê? Porque ele não queria perder o seguro-desemprego dele. Enquanto tava fazendo. Então essas tiras aí iniciais do Alan Moore, ele assinava com outros codinomes. É. E o Maxwell ele assinou o tempo inteiro, até Até o final. 86, como Jill DeRay. Mesmo depois das pessoas já sabendo que era o Alan Moore, ele continuou como Jill DeRay. Com medo de perder o seguro-desemprego. Detalhe que nós também conseguimos recuperar a assinatura dele, Jill DeRay. É. O jeito como ele assinava Jill DeRay. Tem na nossa edição, lá na reta final do livro, nos extras. Então a gente tá falando de 79, um dos maiores gênios dos quadrinhos, e sem dúvida nenhuma o roteirista mais importante do meio ainda vivo, aprendendo e desenvolvendo a genialidade dele, desenvolvendo a narrativa dele. Se encontrando dentro da mídia, É. tirando dali as possibilidades. Ele usa Maxwell, o gato mágico, pra brincar e pra ficar mais íntimo da nona arte. É, exatamente. Quais são os recursos que tem aqui? Por exemplo, todas as tiras têm 5 quadros. Sempre. E aí, uma delas, os primeiros 4 quadros, o balão tá tudo em branco. E ele tá de costas junto com o Norman pra nós. No último quadro, ele vira e fala assim: agora, senhoras e senhores, vocês conhecem como é o verso de um balão. Que é tudo em branco. E essa é a piadinha. Ou seja, vou brincar aqui, fazer uma brincadeira com quadrinhos. Tem uma que os quadros, as bordas estão todas destruídas. E aí no quinto quadrinho, quinto quadro ele tá tipo... espirrando. Deu um puto espirro, né? Saúde. Ele tá saúde. Pode ser dividido em 3 categorias as tiras Maxwell, né? Tem as piadas mais banais que ele faz, e ele tem muita piada boa, ele é muito engraçado e às vezes ele é até tonto. É legal ver o Alan Moore sendo um tiozão meio tonto, sabe? Fazendo umas piadas. Então tem as piadas, tem essa daí da narrativa, das invenções e intervenções narrativas que ele faz, que Quebra na quarta parede. E aí você vendo mesmo um gênio entendendo como é que funciona a coisa, e tem também de contextualização política, social do momento ali. Ele usando as tiras como um veículo pra falar do que estava acontecendo na época. O que ele queria gritar. Tem uma questão assim, obviamente, isso daqui não é o Watchmen, obviamente não é V de Vingança. Tem nem a pretensão que essas obras têm. Mas, Maxwell, o Gato Mágico, é realmente um insight, um mergulho dentro da mente do Alan Moore. Porque todas essas outras obras dele, elas funcionam dentro de um plano de publicação maior. Ele realmente era um negócio pensado. A gente sabe que o Alan Moore é extremamente minimalista e detalhista nas coisas dele, e ele pensa, às vezes, décadas para produzir um quadrinho. Tanto que o V de Vingança levou anos para ser feito, do Inferno levou anos. É tudo levado a cabo nos mínimos detalhes. O Maxwell, ele é uma resposta a um estímulo do meio. Então aconteceu alguma coisa e o Alan Moore naquela semana produz uma tira que dá uma resposta para aquilo. 2 dias depois que ele produz, a tira tá impressa. Então nada oferece um mergulho tão profundo na opinião do Alan Moore em relação a tudo quanto é assunto que você possa imaginar do que o Maxwell, cara. Continua relevante até hoje, inclusive. Até hoje. Né? Porque as coisas continuam acontecendo da Até mesma forma hoje. que aconteceu anos atrás. Então, por exemplo, quando você lê o V de Vingança, você compreende quais são as aspirações políticas do Alan Moore. E você faz uma interpretação daquilo. Não chega aos pés do que lê o Maxwell. No Maxwell você realmente entende o que ele pensa de política. Pois é. Muito mais do que você interpretar o que é dito no V de Vingança. E a mesma coisa vale para a religião, a mesma coisa vale para um monte de outras Todos coisas. os assuntos possíveis. Tudo quanto é assunto Ele possível. aborda tudo quanto é assunto. É simplesmente brilhante. É muito da hora. E é intercalado, como o Deusinho bem pontuou, com os momentos apenas de Tontos. piada do tiozão. Piada. Todo. Piada. A gente ficava... Não teve ninguém que tava aqui de fone, assim, revisando isso aí, Que que não de dava repente risada. começava a rir. Cascando o bico. Primeiro, se ele é uma tira, você fala assim, porra, que sacada foda. Aí a outra você tá cascando o bico. A outra você tá pensando, fala, puta, isso realmente parece os dias de hoje, né? Então é muito impactante, assim. Muito engraçado, cara. Eu adoro o fato do Alan Moore ser tonto, ser engraçado. Mas o Alan Moore é engraçado. Você lembra aquela obra Top 10 que ele fez pelo sim, America's Best Só Series? que as É pessoas muito bom. esquecem, as pessoas sempre pegam um lado meio deprê do Alan Moore. Tipo, de Vingança é meio deprê, o Ótimo é meio deprê, Mãos do Pântano tem vários E momentos sempre coisas deprês. épicas. Isso é dito né? aqui no... Acho que é no prefácio que falam isso, que as pessoas gostam de exaltar os quadrinhos sombrios do Alan Moore e acabam esquecendo que ele tem esse lado cômico. Ele é engraçadíssimo. Muito premente dentro Ele é de si. engraçadíssimo. E a transição é muito importante. A gente tá falando de 79 e 86. Pensa na carreira desse cara, nesse
nesse meio tempo. Logo depois de começar Maxwell, ele começa a colaborar com a Warrior, com a 2000AD, com a revista Doctor Who, aí ele começa Star Wars, aí ele começa a fazer Halo Jones, que é publicado de maneira seriada também, uma espécie de tira, assim. Aí ele começa a fazer o V de Vingança e começa a chamar atenção. Nesse momento, aí começo dos anos 80, ele começa a chamar a atenção do mundo. Aí vem a DC, chama ele, a Marvel chama ele, começa a contratar, ele começa... De repente, ele faz Miracle Man, aí ele faz Capitão Britânia, aí ele faz a última história do Superman, aí ele faz... Lanterna Verde, faz Piada Mortal, começa a fazer o Watchmen e Maxwell lá toda semana. É que ele não para, cara. Justamente porque era uma coisa importante pra ele. Chega nesse momento, em 83, 84, que ele já tá ganhando dinheiro pra fazer quadrinho, sendo pago pra fazer roteiro. Ele brinca no pós-fácil, Danzinho, dizendo que ele já tá polvilhando o cereal dele com dólares. E que mesmo assim, ele continua fazendo as tiras, ganhando as mesmas 10 libras do começo, velho. Não, na verdade, depois ele aumenta, né? Ele ganha... vai pra 12 libras. Vai pra 12 libras. Ele diz uma coisa que eu achei maravilhosa. Depois de um tempo publicando, que ele falou assim, olha, já consegui fazer isso por 6 meses. Se não me engano, são 6 meses. Lá no início. Ele larga o seguro-desemprego. Ele fala assim, olha, agora eu já tô conseguindo me manter, tô conseguindo me sustentar, e ele abre mão do seguro-desemprego. E ele abre mão depois que ele tem um lucro de 2 libras e 50. Sobra. Quando paga a obra do mês, beleza. Eu recebo a mesma coisa que o seguro-desemprego e tem mais 2,50. Aí ele abre mão. E aí ele fala o seguinte, olha, durante 1 ano eu vou conseguir ser remunerado fazendo uma coisa que eu gosto. Então, pelo menos, eu já vou ter a história pra contar. Já é uma vitória na minha vida. Eu vou poder falar que eu vivi de quadrinhos. Por um ano. Pelo menos um ano. Por pelo menos um ano. Era a inspiração dele, cara. A aspiração máxima dele. Olha, se der mais, melhor. Ótimo, mas já consegui. Só que isso aí não foi só fazendo Maxwell. Ele fazia as outras trocentas coisas que nós dissemos. E, de fato, aqui no texto ele explica... Durante uns 4, 5 anos, ele viveu fazendo apenas isso, ganhando pouco. O pessoal do jornal, Bruninho, não sabia que ele era uma celebridade. O pessoal Depois que ele virou celebridade? Depois, não sabia. Que era Jill the Rain. Aparentemente, eles não sabiam que ele era enorme nos Estados Unidos. É mesmo, cara? Pagava 12 libras pra ele, tá bom. Caraca! Imagina, um monte de velho na redação do Times Post. E o bicho fazendo, ele até fala, eu poderia estar usando esse tempo, porque ele dedicava um tempo na semana dele pra fazer tira, pra pensar na sacada, pra desenhar e tal. Pra ganhar 10 libras, 12 libras. Ele podia usar esse tempo pra fazer, sei lá, outro Watchmen, outra série bombástica do Superman, qualquer coisa. Pensa, coisa que ia dar dinheiro pra cacete. Mão. Não, mas ele gostava, por conta daquilo que o Alexandre falou, da resposta rápida. Era um momento que ele podia gritar e colocar pra fora. A Margaret Thatcher fazia alguma merda lá na Inglaterra, ele conseguia 2 dias pra responder aquilo. Lembrando, Danielzinho, que a Inglaterra, do final dos anos 70 e início dos anos 80, era um país muito diferente do que é hoje. Sim. Quando você vê essa Inglaterra moderna aí, abrindo porta pra imigrante, não sei o que lá, é uma história. Nos anos 70, cara, a Margaret Thatcher foi a primeira ministra que existiu na Inglaterra. Foi quando começou isso daí. E ela não era apelidada de donzela de ferro à toa, cara. Estamos falando de um período que teve Guerra das Malvinas, teve greve de minerador, greve de um monte de coisa lá, um período de instabilidade econômica, desemprego, ou seja, o panorama com o qual o Alan Moore lidava na época era riquíssimo nesse sentido, dava pauta pra ele. Foi um período conturbadíssimo, tanto é que é amplamente divulgado, tipo, o punk rock surge em resposta ao período da Margaret Thatcher, é citado em vários filmes britânicos e tal, e a pessoa tem que ter muito tato pra conseguir fazer humor com essas coisas, sabe? Às vezes ele tá fazendo humor com umas coisas atrozes, tipo Chernobyl. E ele consegue fazer. Ele consegue fazer. O Alan Moore tem com Hitler. Ele tem sacadas assim admiráveis, cara. É muito louco. Admiráveis, corajosas, extremamente inventivas. O Ed Capel fala da natureza da tira de jornal que ele cria. Se você está imaginando uma coisa bonitinha, típica dos sindicatos norte-americanos, esquece. Você até separou uma frase em que ele fala isso, né? Sim, ele fala, o Ed Campbell. O Ed Campbell foi o desenhista do Inferno, né? Grande parceiro do Alan Moore. Ele fala assim, ó, Maxwell, Gato Mágico, é superior a boa parte da safra contemporânea da imprensa nacional, mas que nunca daria certo no mundo xoxo e complacente das tiras sindicais. É uma tira dissidente. Quando a nova geração de historiadores /críticos reavaliar a história dos quadrinhos e começar a selecionar as tiras que beberam fundo no espírito dos anos 80, tem a sensação de que Maxwell será devidamente reconhecida como uma obra de relevância, não só aquela coisinha que o Alan Moore fazia nas horas de ócio. Quer saber? Tá coberto de razão. Tá coberto de razão, porque é a cristalização do momento, né, cara? E legal que ele ficou um tempão
ganhando dinheiro apenas fazendo tiras, até que a 2000 AD chamou ele pra fazer outros quadrinhos, depois a 2000 AD ele foi pra Warrior, até que a DC chamou, e aí sim, a carreira dele começou a decolar, e mesmo depois disso ele continuou fazendo essas tiras lá. Ele veio a interromper o trabalho com as tiras só em 1986, e não foi por falta de vontade dele não, foi por causa de uma mancada do jornal. Posicionamento político dele que eu falei. O jornal North Post publicou uma matéria contra homossexuais. Falando um monte de absurdos sobre relacionamentos entre homossexuais. Super homofóbica, e o Alan Moore torceu o nariz e falou, não, eu não vou ficar trabalhando com um jornal que tem esse posicionamento. Pois aquela típica atitude que ele vira e mexe toma. Toma, né? claro. Nesse programa a gente falou um negócio de eu só vou trabalhar com o que eu gosto, essa coisa dele não ficar do lado de um jornal que falou merda. Ele tem umas atitudes que são muito admiráveis. Não tem como amar o posicionamento desse cara, né? Teve em vários papos nossos a gente fala, e muita gente acha o Alan Moore meio chato, meio carrancudo, mas ele tem os seus princípios, cara, que eu nunca vi. Alexandre. Cara, é uma inabalável. honra, é uma honra impressionante. É cara. honra samurai, é inabalável, é impressionante. E ele abre mão de grana. Pois né? é. Não, eu não quero nada a ver, tô fazendo um filme, essa empresa, eu não gosto dessa empresa, vai fazer um filme do meu, o meu dinheiro vai todo pro desenhista. Pode pagar pro outro, eu não quero um centavo disso daí, também não quero meu nome envolvido. Ele é muito Caralho, íntegro. cara, é uma das melhores pessoas vivas, cara. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele é foda. Então acabou em 1976. Você vê, o cara fez de 79, né? Até 86. É a obra mais longeva dele em termos de produção. Mais do que o Moço Pântano. Pois é, toda semana lá saindo essas tiras em quadrinhos. E aí, anos depois, em 2016, ele voltou para fazer uma última tira, por causa de uma ocasião muito específica. O jornal North Post havia sido cancelado já, por ter sido adquirido por um grupo maior de milionários, cancelou o jornal, a cidade ficou triste com isso, porque era um jornal centenário, ficaram órfãos. Um grupo de artistas da cidade se reuniu e lançou uma última edição especial, né, como forma de protesto pelo cancelamento do jornal que circulava há tanto tempo na cidade. E muitas pessoas importantes lá de Northampton participaram dessa publicação, inclusive o Alan Moore, que voltou para fazer a última tira do Maxwell, o Gato Mágico. E essa tira nunca foi publicada. Nunca foi publicada. Junto aí, nada. Só aqui. existia aí, tipo, quem tem essa única edição do jornal de 2016, ou sei lá, encontra-se em baixíssima resolução na internet. Na internet. Só. E na editora Pocket Nankin agora, tá lá. em alta resolução. E que história maneira. E ele coloca lá, o Maxwell tá velhinho, o menino. Não, passou 30 anos, só que pro gato passou 300. Então ele tá velhão. E ele até parece o Alan Moore, né? Parece o Alan Moore, e aí velho. tem a sacada dele muito de da despedida hora. lá, porra. E aí ele publica essa última tira junto de uma carta também falando da questão toda dessa do jornal ter sido fechado e tal. Essa carta também está na edição do editora Pocket Nankin. O Alan Moore sempre muito politizado, ele explica tudo certinho sobre o fim do jornal e o motivo dele fazer a tira. A gente traduziu o texto dele tá também. Traduzido. E ele fecha essa tira fazendo uma referência a uma das obras máximas do cinema, que é o Crepúsculo dos Deuses. Aliás, tem várias referências sensacionais ao longo do Maxwell inteiro, né? E essas referências estão todas devidamente explicadas em notas minuciosas de rodapé, feitas pelo querido tradutor Érico Assis. Nossa. Obrigado. O Érico. Nossa, o Érico mandou bem demais. Peça fundamental. Foi importantíssimo contextualizar isso. Até o Alan Moore fala no texto, falou assim, tem piada, tipo a dos 6% que eu fiz, eu nem lembro qual que era a situação política lá. E o Alan Moore não lembra. Então a gente aqui no Brasil não vai fazer ideia. Só que com esses textinhos, você vai ficar por dentro de tudo. Foi um trabalho muito minucioso. Além da tradução e as notas do Érico, tem várias notas do Ale e tal, da edição. Contamos também com a ajuda do Flávio Peçanha, que é um grande conhecedor de Alan Moore, um dos maiores colecionadores de Alan Moore do mundo. Foi ele que ajudou a resgatar aquela tira perdida do Maxwell. E tem um texto sensacional dele falando, assim, explicando muito bem esse momento das tiras pro Alan Moore, cara. O texto dele mesmo. é excepcional e ele trouxe extras que o próprio Bambus não tinha. Por isso que a nossa edição é única no mundo. Única. Vai ser uma edição assim que agora as outras editoras do mundo vão querer. Porque não tem um compilado igual, cara. A participação do Flávio Peçanha, que ele inclusive tá à frente como editor da página Alan Moore BR, tem alguns sites que ele cuida, tudo do Alan Moore. A participação dele, aliás, foi fundamental, muito obrigado. Nós vamos contar mais lá no Saga Editora, que nós falamos que será feito.
perfeito. E o Danielzinho, você falou do Érico sobre as notas de rodapé dele, nessas tiras mais políticas e de momentos mais específicos, mas ao mesmo tempo, por exemplo, tem aqueles momentos em que o Alan Moore só tá sendo tonto, que a gente mencionou, aí aparece o Tom, do Tom e Jerry. E é muito engraçado, cara. É muito, mas é muito engraçado. Aí tem outra que o Maxwell, uma série que o Maxwell decide privatizar a tira dele. Nossa. Cara, essa série de privatização é ótima, É porque incrível, às vezes cara. Ela é politizada, mas ela é muito cômica. engraçada. E tem essa sacada também, tem tira que funciona sozinho e às vezes ele tem aquela vontadezinha dele começar a fazer alguma coisa mais seriada, assim. Né? Aí tem algumas que duram 1 mês, 2 meses ali, tipo essa da privatização e tal. Tem algumas que, alguns temas que retornam, assim. Vira né? uma sériezinha Uma da tira, né? Uma continuando na outra. Piadas recorrentes, como quando ele fala com as estrelas, ou quando ele vai parar na tira do Snoopy. Puta, é impagável. muito legal. Cara. Essa é dele impagável. falando com as estrelas é o Alan Moore erguendo questões existencialistas também ali pro pessoal pensar, cara. E o Maxwell, ele tem plena consciência que ele é um personagem de quadrinhos. Isso é muito foda, né? Isso é muito foda. É a quebra da quarta parede que eu foda. falei. A maneira com que o Alan Moore lida com isso, e às vezes o Maxwell explica isso para personagens que não sabem, e tem outros que também sabem. É. E ele vai lidando com essa questão com uma naturalidade, com uma habilidade que só ele é capaz de fazer. Nessa questão aí dá pra dizer que muito antes de Deadpool e Arlequina, Maxwell já fazia esse tipo de coisa, né, velho? Depois de tudo isso que nós falamos pra vocês, a gente quer que fique bem evidente uma parada que é a seguinte: não é só mais uma publicação do Alan Moore saindo no Brasil. Primeiro que isso não existe. Mais uma publicação do Alan Moore. Tá. Não existe. Qualquer coisa que trouxer, É relevante. se o Alan Moore escrever a lista telefônica, você tem que comprar, cara. É O Alan sério. Moore é foda, porra. Não é só mais uma publicação do Alan Moore. Não, é um resgate fundamental da história deste que é o escritor de quadrinhos mais importante dos últimos tempos, cara. Se a gente não tivesse fazendo isso, eu não sei se outras editoras fariam. Isso seria perdido, porque nem no mundo está sendo republicado. E aqui no Brasil está, e agora vai poder constar na prateleira de um monte de colecionadores e apreciadores do trabalho do Alan Moore. E isso ia se perder, cara. Então é um trabalho de resgate muito importante. Isso que a gente fez aqui, de pegar isso daqui, escanear, tratar, arrumar tudo direitinho, retocar, colocar em contexto com notas e tudo, velho, é uma das obras mais importantes do nosso catálogo nesse sentido. Sem dúvida. Por isso que eu falei lá no início que é uma das que mais nos deu trabalho. É um projeto de muito corpo aqui. Não é como licenciar uma coisa que já tá pronta e só traduzir. Como, por exemplo, foi o Moonshadow, né? Por isso que eu disse que depois do Conan a gente precisa de um novo projeto. Pois Porque o Conan é. foi isso também. Embora já existissem as histórias, foram edições que nasceram do zero. Do zero, a gente que recuperou tudo, colocou na ordem original, resgatou as capas da Weird Tales, fizemos um puta trabalho lá. E o próximo, qual vai ser? Já temos que pensar no próximo aí, cara. E aí nós fizemos desse jeito, nesse acabamento fantástico aqui, digno da coleção de todo mundo, cara. E com 200 autógrafos do Alan Moore, olha isso. Ó, e aí foi o seguinte, o Alan Moore, já falando da questão do bookplate, ele falou, a gente entrou em contato perguntando se ele faria, né? Ele falou, eu faço, mas só 200. E com... A gente pediu 500. Nós tínhamos pedido 500, ele falou, não, 500 eu não dou conta. Eu faço 200, mas eu não quero que isso seja vendido lá fora pela editora. Se eles forem colocar numa edição, a edição tem que custar o mesmo preço das outras. Aí nós falamos, mas tranquilo, a gente já fez bookplate aqui, a gente nunca vende numa edição que custa mais caro do que a edição sem o bookplate. Ele frisou essa parada aí. Tem não que ser um pode print. vender. Só que 200 cópias, realmente, colocar elas à venda ia excluir mais do que incluir as pessoas. Então agora todo mundo pode participar aí do sorteio que tá rolando na página do Instagram. Já clica no vídeo que tá nos cards para saber como são as regras. Vão ser sorteados em lotes. Então se você perdeu o primeiro lote, você pode tentar no segundo, depois pode tentar no terceiro. Tem parceiros do Pipoca, como nós dissemos. Fica ligado. Então você pode ganhar até 2 vezes. Vamos supor, você ganha aqui o sorteio do Pipoca e se você for muito sortudo, você ganha de um outro site parceiro aqui do Pipoca e Quem. Pronto, você tem 2 bookplates, pode acontecer, ué. Pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer. Eu posso concorrer também? Não, Você não pode No concorrer. Pipoca, não. obviamente eu não vou concorrer, mas eu posso concorrer Do parceiro? Só falta. Pode, Daniel. Partilhou lá. Quem é dono do Daniel? Credibilidade, zero. Bruno Zaco. Bom, todas as regras de como vai ser feito, o sorteio vai estar nesse outro vídeo aí. Mano, gente do céu. Gente, é um mergulho na mente desse gênio. Que é isso, Se você comprar velho? agora, R$41, Dra. R$41,90. 30% off, Vai lá, cara. corre, pega aí. Pra você ter um negócio desse naipe aqui, Nossa cara. senhora, cara. Puta que pariu, parabéns. Parabéns, Que parabéns, bom que nós nos metemos a fazer isso, senhores. Foi muito legal. E agora vai ficar pronto, vai chegar na casa de todo mundo.
Puta que pariu, eu quero ver o Alan Moore. Eu queria ver a reação do Alan Moore quando receber a edição na casa dele, cara. Uma edição, uma coisa que ele não vê há 30 anos. Alan Moore, manda pelo menos uma cartinha pra nós aqui. Dá uma moral pra nós. Não põe a gente só não. Tenta falar você mesmo. Vamos que vamos, galera. Uma hora a gente realiza isso aí também. O Ale já realizou. Tô falando de mim do Danielzinho, né? É, Danielzinho? Vamos lá, uma hora tem que acontecer, né, Bruno? E fica ligado aí no vídeo do sorteio, vai sair logo mais. Yes! E no Saga Editora que a gente sai logo mais. E bora pra descrição adquirir Maxwell, o Gato Mágico, na pré-venda. Tchau, mano! Valeu!